ocupar qual o melhor e qual o pior livro da Jane Austen. Hoje então a gente vai falar de coisa boa, a gente vai botar livro pra brigar, vamos colocar em crise a bibliografia da inestimável, da inigualável Jane Austen, nascida em 1775 e morta em 1817. A Jane Austen deixou 6 romances completos, uma pena porque foi uma grande autora que a vida nos tirou muito cedo, mas muito mais do que saudosismo, hoje nós vamos mandar a real. Nós vamos fazer um ranking definitivo dos romances aqui dessa grande autora, né? Então vai ter treta de livro sim. E aí, em sexto lugar, na lanterninha, na rabada aqui do ranking, eu vou colocar o Abadia de Nottingham, de 1818, uma breve sinopse então. Mocinha tonta, viciada em literatura gótica, vai precisar passar por um arco de amadurecimento enquanto navega pelas confusões e pelos maus entendidos causados pela sua própria imaginação aflorada. Eu gosto muito aqui do Abadia de Nottingham, mas infelizmente alguém tem que ocupar o último lugar. E esse aqui é basicamente o Don Quixote da Jane Austen, na medida que a gente vai ter uma história encabeçada por uma mocinha extremamente tonta. A gente vai ter então uma paródia, não de romance de cavalaria, como no caso do Don Quixote, mas de literatura gótica. Eram romances que tinham como cerne essas histórias extremamente exageradas, com mocinhas que eram totalmente desmioladas e indefesas, uma coisa que a gente vai ver que desperta o ranço e também o deboche da Jane Austen. Esse romance foi publicado postumamente, mas ele foi o primeiro escrito aqui dos 6 da Jane Austen, né? E a gente vai ver uma coisa muito impressionante, o quanto que a Jane Austen era madura já em tenra idade. Então a gente está vendo uma jovem autora de 18 anos, extremamente consciente, que já tinha noção da sua voz literária, que já tinha uma visão sobre o mundo, e muito mais do que isso, uma visão crítica do que estava sendo produzido ali pelos seus contemporâneos. A gente está vendo uma escritora que debocha de todo um gênero literário que estava muito em voga ali na sua época, né? Então ela vai usando um narrador que é muito irônico, que vai conversando aqui com o leitor também, que vai ironizando as peripécias aqui da sua mocinha Catherine Morland. A gente vê que a Jane Austen, ela já usava esse tom paródico em outras obras dela, principalmente ali da Juvenília. E esse é um livro muito engraçadinho, ele é muito bom, mas ele aparece em último lugar aqui, porque em comparação com os demais, ele realmente fica um pouco apagado. Em quinto lugar, eu vou colocar aqui o Mansfield Park, de 1815. Cara, eu gosto muito desse romance, eu me sinto até errado em colocá-lo aqui na sublanterninha, até porque esse talvez seja o livro mais divisivo da Jane Austen. Tem uma galera aí que realmente não gosta dele. E, de fato, o Mansfield Park, ele é o livro mais estranho da Jane Austen, para o bem e para o mal, né? Ele é quase que sombrio, à medida que ele não vai ter tanto o humor da Jane Austen tão presente nas suas outras obras, e à medida que também ela vai se debruçar em situações, em assuntos que ela geralmente não vai voltar a tocar. E tudo com um ar meio desapegado, meio de seriedade mesmo. Então a gente não vai ter tanto aquelas ironias e aquelas gracinhas que a Jane Austen gosta de colocar nos seus livros. Então Mansfield Park é um livro menos bem-humorado, o que vai combinar perfeitamente com a sua mocinha, a sem graça, a porta, a pata, a pé de alface da Fanny Price. O que acontece é que as mocinhas da Jane Austen, elas têm características muito bem definidas, né? Então uma é muito ousada, ou muito inteligente, ou muito apaixonada, ou muito mimada. Para o bem ou para o mal, são características que se destacam e que fazem com que essas mocinhas realmente protagonizem ali a sua história, né? O que não é o caso nem de longe aqui da Fanny Price. Ela é, acima de tudo, uma testemunha de acontecimentos infinitamente mais interessantes que acontecem ali ao seu redor. Ela é muito apagada mesmo. Eu quase esqueci de dar uma breve sinopse aqui do Mansfield Park. Então a gente vai ter aqui: menina pobre e sem graça vai morar ali com os tios ricos e passa a circular num jogo de interesses e de peripécias enquanto traja a sua própria trajetória enquanto a Cinderela da época da regência. Foi o próprio Nabokov, inclusive num blurb dessa edição que eu tenho aqui da LPM Pocket, que vai chamar isso aqui de Conto de Fadas, e de fato a gente vai ver esse desabrochar da Fanny Price no seio daquela família de canalhas dela, né? Mas isso nunca vai ser suficiente para desmascarar o quão insignificante Fanny Price realmente é. Esse aqui de fato é um livro mais incisivo, à medida que a gente vai ver a Jane Austen falando de assuntos um tanto mais espinhosos, como a escravidão, lembrando que a gente está aqui no começo do século XIX, e falando de outros assuntos também, como escândalos de adultério. Ela vai dar umas alfinetadas também naquele estilo de vida mais cosmopolita de Londres, que tinha muita libertinagem, tinha gente que não prestava, que só queria saber dos prazeres da vida, dos próprios interesses, que vai ficar marcado aqui na figura dos irmãos Crawford, que aliás eu adoro. Mas enfim, o Mansfield Park é realmente um romance bem irregular, porque ele demora muito para engrenar, e quando engrena não fica tão bom assim. E é isso, gente. Quinto lugar aqui da lista. Fãs de Mansfield Park, se pronunciem. Eu quero ver a defesa de vocês aqui a respeito desse livro.
Em quarto lugar, Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento, como em outras traduções, inclusive essa daqui que eu tenho, da LPM Pocket. Mas esse daqui, gente, a gente tem que respeitar. Esse aqui é o começo de um sonho, é o primeiro livro publicado da Jane Austen, lá em 1811. Uma breve sinopse dele, então. Irmãs de personalidades distintas, uma mais racional, outra mais romântica, vão precisar navegar em adversidade sobre o amor, sobre o casamento, sobre inconveniências sociais e, principalmente, sobre caras legais já comprometidos e caras solteiros totalmente canalhas. Olha, eu vou ter que ser muito honesto. Eu só gostei muito do Razão e Sentimento depois de relê-lo. Não foi um romance que me conquistou, assim, à primeira vista. Eu acho que ele tem algumas travas. O que acontece é que ele foi concebido originalmente no formato epistolar, na troca de cartas ali entre todos os envolvidos, e só depois foi que a Jane Austen reformulou ele no formato de prosa. E é muito possível ver os resquícios desse formato epistolar na maneira como alguns desdobramentos vão acontecer aqui, né? A Elinor Dashwood é uma querida, fada sensata que nunca errou. A Marianne Dashwood é uma coitada que fez por merecer essa quebrada de cara que ela vai levar. Não, tô brincando, eu tenho empatia pela Marianne sim, gente. Vida longa às emocionadas. Mas o que importa é que a gente vai ver aqui a Jane Austen, em seu primeiro romance, já delineando todo aquele universo tão fantástico, tão doméstico aqui das suas histórias. E, para além disso, sendo uma defensora muito ferrenha da racionalidade ali nas suas heroínas, né? Então, mulheres inglesas, sejam espertas, abram seus olhos. Esse mundo que as rodeia tá cheio de gente falsa e ridícula, com intenções muito nefastas. E mais do que amor romântico, a senhora precisa abrir os olhos para olhar para si mesma, né? Então é aqui que também começa aquela famosa máxima da Jane Austen, que inclusive viralizou no Twitter nesses tempos, que ela conduz a história de uma forma muito bem desenvolvida, bem diluída, e aí chega no finalzinho e ela dá basicamente uma nota sumarizada sobre o destino de todo mundo. Então na última página a Jane Austen vai parar a história e vai falar: e aí fulano se casou e é isso aí. Muito bom. Eu gosto muito do Razão e Sensibilidade também, tá em quarto lugar porque tem romances melhores, mas Razão e Sensibilidade você pode contar comigo pra tudo, eu vou te defender. Em terceiro lugar, o grandíssimo Persuasão, o último romance finalizado aqui pela Jane Austen e publicado postumamente em 1818. E colocar o Persuasão nessa posição pode ser um tanto controverso, porque eu vejo muita gente elegê-lo como o melhor romance da Jane Austen, e de fato ele tem uma maturidade muito pronunciada que a gente associa justamente à melancolia que está presente aqui nesse livro. Só que antes de mais nada, ele ocupa esse terceiro lugar, essa medalha de bronze, com muito mérito. Então, uma breve sinopse: solteirona em decadência financeira se vê em um dilema íntimo ao se ver as voltas ali de um cara que ela dispensou 7 anos atrás, que era o grande amor da sua vida e que agora retorna como um importante capitão ali da marinha. E aí, uma diferença muito marcante aqui no Persuasão é que esse dilema do casamento, que é tão presente nas obras da Jane Austen, ele não aparece necessariamente como uma obrigação ou como uma fatalidade aqui na vida dessa heroína, mas, sobretudo, como uma possibilidade de felicidade pessoal que ela deixou escapar por culpa dela mesma. Então, ao contrário dos trabalhos anteriores da Jane Austen, que a gente tinha esse vigor juvenil que movia ali as suas jovens mocinhas, né? A gente tá vendo aqui uma escritora que tá ponderando talvez sobre o próprio destino também, porque a Jane Austen, ela nunca chegou a se casar. Então, esse é um romance que vai questionar justamente a autonomia, a responsabilidade sobre as próprias escolhas, sobre as péssimas escolhas que tomamos na vida. Então, esse daqui é quase que um livro revisionista nesse sentido mesmo. A Jane Austen também faz uns bons comentários sobre novos ricos. Então ela não vai deixar o humor de lado aqui nesse romance. Ela também demonstra muito respeito e muita admiração pelos chamados self-made men, né? Homens que conquistaram ali a sua fortuna e o seu bom posicionamento social graças aos próprios méritos. Enfim, gente, o Persuasão realmente é muito bom. Terceiro lugar aqui da lista. E em segundo lugar, o Emma, publicado em 1815, o último romance que a queridíssima Jane Austen publicou em vida. A Emma Woodhouse é a grande dondoca aqui da Jane Austen. Ela é quase que uma anti-heroína porque ela é absolutamente insuportável, ela só dá a bola fora, ela se acha demais e é totalmente desprovida de autocrítica. Mas ainda assim, ela é muito carismática. Então é uma mocinha que se dedica a ajudar os outros por pura vaidade, porque ela se acha realmente melhor do que todo mundo. Então
Então, uma breve sinopse aqui do Emma. Mocinha rica e mimada, que vive com um pai hipocondríaco, ao invés de se casar, decide atacar de casamenteira. Isso causa confusão geral e mal entendidos para todos os lados. Esse aqui é um livro genial. É o Jane Austen do alto da sua maturidade literária, do alto da sua potência como escritora, fazendo o quê? Uma grande sitcom. O Emma é um grande sitcom porque ele não tem necessariamente uma linha narrativa tão demarcada, né? O que a gente vê aqui é realmente uma sucessão de situações de comédia social, quase que isoladas, mas que vão escalando e também vão se complementando aos poucos. É o livro mais engraçado da Jane Austen e também o mais refinado. Fica muito perceptível esse refinamento estilístico. Como que isso fica claro na maneira como ela vai conduzindo a trama toda aqui. É um livro realmente sobre como a alta classe burguesa ali da Inglaterra rural do século XIX era totalmente ridícula, totalmente frívola. Ele é o maior romance em extensão aqui da Jane Austen. Ele tem pouco mais de 500 páginas nessa edição que eu tenho aqui. Mas assim, eu ficaria tranquilamente lendo mais 500 páginas da Emma sendo totalmente dissimulada e sem noção ali nas festas. Eu ficaria lendo mais 500 páginas de piqueniques desastrosos, porque assim, gente, o clímax aqui do Emma, ele acontece durante um piquenique. Um piquenique em que a Emma vai dar um fora terrível e vai se dar conta de que não tá com essa bola toda. Enfim, gente, é fenomenal, é incrível, é inigualável. Emma, segundo lugar aqui no ranking da Jane Austen. Ele poderia muito tranquilamente ocupar o primeiro lugar, mas o primeiro lugar, a medalha de ouro, já está definida. É um primeiro lugar que ninguém tira dele, porque num palco montado pelo público, ele jamais saiu do primeiro lugar. Tô falando, é claro, aqui do Orgulho e Preconceito de 1813. Esse daqui é simplesmente o maior romance da literatura inglesa, um dos livros mais importantes da literatura universal. É o romance que inaugurou o maldito topo do Enemies to Lovers, que redefiniu o que é uma heroína marcante e o que é um casal marcante. Não é à toa que a própria Jane Austen, ao eleger isso aqui como o filho querido dela, sabia que estava dividindo as águas da prosa inglesa, que estava botando Shakespeare pra mamar. Então, a breve sinopse aqui do Orgulho e Preconceito. Mocinha de personalidade obstinada, pressionada pela mãe para se casar, em meio a outras 4 irmãs, vai desenvolver uma rivalidade com um bom partido ricaço e tão cabeça dura quanto ela. Precisará, então, superar as primeiras impressões para triunfar aqui na sua própria trajetória. Gente, é muito bom como o Orgulho e Preconceito, ele funciona como uma amálgama perfeita aqui da literatura da Jane Austen. Aqui a gente tem a graça, o humor, a genialidade de uma comédia social muito bem feita. A gente tem uma heroína que é muito marcante, a Lizzie Bennet. Uma heroína cuja trajetória pessoal perpassa unicamente e exclusivamente a superação do próprio ego, que é uma jovem mulher que está navegando nesse mundo de inconveniências causada pelos homens, cujo percurso para se encontrar no amor perpassa, antes de tudo, um percurso para se entender, para se provar como uma boa filha, uma boa irmã, uma boa amiga, reconhecendo os próprios erros para só então, talvez, se tornar uma boa esposa. É genial. É um livro de amadurecimento total. Eu sou apaixonado aqui pelo Orgulho e Preconceito. Eu já li não sei quantas vezes e eles só crescem a cada releitura. Então, quem não coloca o Orgulho e Preconceito no primeiro lugar no ranking da Jane Austen, das duas, uma. Ou tem muito mau gosto, ou está mentindo para si mesmo. Então, abra os seus olhos, aceite a verdade. Orgulho e Preconceito é o maior romance já escrito pela Jane Austen. Então esse foi o meu humilde ranking de obras da Jane Austen. Me conta aqui nos comentários o que é que você acha, qual o seu primeiro lugar, se não for Orgulho e Preconceito, defenda-se. Me conta também qual que você acha que é o pior, né? Enfim, vou gostar muito de saber.